vamos falar um pouco das doenças, né, inflamatórias e degenerativas, especificamente artrite e artrose. Tá? Nomenclaturas tão comuns no nosso meio, tão comuns no meio leigo também, todo mundo fala de artrose, a gente até brinca que o paciente simples, né, não tem muito conhecimento, então ele fala que tudo vai estar doendo, já é as artrose atacando, é minhas artrites, a gente até usa, né, como brincadeiras aí, e de fato são duas patologias bem presentes na população. E com algumas diferenças e com muitas semelhanças. Então, a gente sempre pergunta, gente, mas qual que é a diferença de artrite para artrose? Ou será que é a mesma coisa? Né? Que a gente fala de artrite ou osteoartrite e artrose ou osteoartrose. Isso sim é a mesma coisa. Repetindo, artrose e osteoartrose são sinônimos, tá? Artrite e osteoartrite são sinônimos. Agora, a artrite com artrose tem algumas boas semelhanças e algumas diferenças para a gente poder entender, tá? E fáceis também, assim, no ponto de vista clínico, né, visual e tudo, e vocês vão ver aí. Bom, aqui eu tenho uma imagem que já vai nos dar algumas características entre as duas. Aqui eu tenho uma articulação normal, certo? Tranquilo, essa aqui é o normalzinho. Aqui eu tenho uma artrite, que aqui nessa imagem está se tratando de uma reumatoide. Mas existem várias artrites, mas não vai mudar muito o prospecto aqui. O que vai acontecer numa artrite? Primeiro, a gente tem uma inflamação da cápsula, da membrana sinovial, aquela mesma membrana que inflama lá na sinovite, né? Que a gente disse aí no outro vídeo. Então, a gente tem aqui um espessamento. Olha como que está a cápsula articular e a membrana, certo? E agora como que ela fica mais espessa, mais grossa. Inclusive essa parte escura, que é o espaço articular, né, que é o vão da articulação, onde tem a cavidade sinovial, onde fica o líquido derramado, olha como ele diminui, certo? E aí se tem um espessamento, uma inflamação muito constante dessa cápsula. Outra coisa super importante também é destruição da cartilagem. Então, além da redução do espaço articular, isso vai acontecer, também vai ter uma redução da cartilagem. Então, olha como o osso aqui, ele tem um formato bem redondinho, bem certinho, os contornos estão perfeitos. Aqui não. Estão vendo que os contornos aqui já estão assim, um pouco mais irregulares? Então, na artrite, tem esse inchaço por conta do espessamento da cápsula, né? Tem a diminuição do espaço articular entre os dois ossos, né? Dependendo de onde acontece, em qual articulação, e os contornos começam a ficar irregulares. Os contornos, e a gente fala sempre essa palavra, os contornos irregulares, é porque a melhor forma da gente analisar se está desgastado ou não a cartilagem é acompanhando os contornos das articulações. Então, imagine que aqui nessa imagem normal, eu tenho um raio-x mesmo. A gente vai passando até a caneta em cima do raio-x, vindo com o olho, vendo se tem alguma irregularidade. A gente tem que ter o conhecimento anatômico daquela estrutura, né? E vai passando assim, não, tá redondinho, tá certinho, não tem nada de errado, não. Quando a gente passa, vem contornando e vê que já não está tão uniforme, né? Já não está tão certinho, isso já determina um desgaste. Então, o contorno está irregular, certo? A parte de baixo nem tanto, mas mesmo assim ainda está um pouquinho. Então, a artrite nos dá essa característica de uma maneira geral. E a artrose? Vamos ver. Estão vendo que não está muito inchado? Se eu pegar aqui, a cápsula, né? Se eu pegar a membrana, que é essa outra aqui, estão mais ou menos igual o normal, não tá? Ou bem dizer, a mesma coisa. Perfeito? O que tem de horrível aqui? Nós temos muita destruição da cartilagem, uma destruição grave,
Então, estão vendo que tem até fragmentos ósseos e muitas vezes da própria cartilagem. Olha como está parecendo que está, eu costumo dizer, mordido, mastigado. Parece que alguém foi ali e começou a morder a ponta do osso, né, e desgastá-lo. Então, aqui eu tenho uma artrose. Eu tenho diminuição do espaço articular. Tá? Vai ter quase que um contato entre o osso proximal com o osso distal dessa articulação. E também nós temos a presença de esporão ósseo, que é chamado de osteófito. Aqui está em espanhol, né? Mas em português é osteófito. Pronto, vai ter escrito ali na frente, nos próximos slides. E osteófitos são essas pontas, ó. Tem uma ponta aqui, tem uma ponta aqui, tem uma ponta aqui, certo? Lá na coluna vertebral, que também tem artroses, que também tem esses osteófitos, lá a gente chama de bico de papagaio, não é isso? Aqui não, aqui são osteófitos mesmo, tá? E a cartilagem fragmentada. Então essa imagem já garante aí um pouco de diferenças e semelhanças entre os dois. Os dois vão diminuir o espaço, os dois vão destruir a cartilagem, só que na artrite reumática ou na artrite em si, essa cartilagem ela é desgastada ou destruída de forma leve a moderada, podemos dizer assim. Na artrose, não. Ela chega ao grave, tá? E quando, detalhe, a artrite consegue, né, na sua evolução, gerar um desgaste muito grande da cartilagem, a ponto de ser grave, é porque ela já também evoluiu para artrose. Então, as artrites, com o tempo, com as inflamações sucessivas, e pode gerar um desgaste maior e chegar à artrose. Tá? Então, para a gente definir as duas, depois dessa imagem, ao pé da letra, fica assim, ó. A artrite, ela é uma ite da articulação. Né? Então, uma artrite é uma inflamação da articulação. As articulações estão inflamadas. Ponto. A artrose, que aqui é com a letra E, né, no português, a artrose, ela é uma ose da articulação. E uma ose é degeneração, desgaste, tá? Então, osteoporose é uma degeneração, desgaste do osso. Então, quando a gente fala em artrite, a gente está falando de uma articulação inflamada, cheia de componentes inflamatórios presentes. Quando a gente fala em artrose, a gente fala em uma articulação desgastada, envelhecida, uma articulação toda já surrada, digamos assim, dentro dela lá, com os desgastes ao longo dos anos e com suscetíveis fatores ajudando a desgastar, certo? Então essas seriam as duas definições assim que a gente podia definir e separar uma da outra. Então aqui, ó, artrites, vamos começar a falar um pouco mais das artrites. É uma inflamação de uma ou mais articulações. Então, as articulações podem inflamar, a artrite pode acontecer apenas em uma. Normalmente, ela tem, dependendo das artrites, tem características de ser bilaterais, dá nos dois punhos, dá nos dois joelhos, nos dois quadris, mas ela também pode acontecer unilateral. Existem, na literatura e espalhado aí na humanidade, mais de 100 tipos diferentes de artrites. Formas de inflamações das articulações. Né? Então, as artrites têm aos montes. A artrose é uma só. Tá? Vou sempre fazendo um paralelo assim para ficar mais fácil. A artrose é artrose. A gente vai ver que ela pode ser primária ou secundária, mas é tudo a mesma coisa. Assim, tudo é o desgaste da articulação, com praticamente as mesmas causas. Né? A artrite tem vários tipos. A artrite acomete de 0,5% a 2% da população no mundo, mais mulheres do que homens, mas também nada significativo, 10% a 15% é bem dizer a mesma coisa, certo? 30% dos homens e 50% das mulheres com idade já mais avançada, certo? Maiores de 65 anos. Normalmente o grande surto aí dessas patologias é entre os 40 e 50 anos, tá? Também é um problema bastante comum em animais,
a gente tem aí históricos, né? Os animais também sofrem com artrites, sofrem com artroses, que eles também desgastam e inflamam as suas articulações, né? Quais são as causas da artrite? Né? Ocorre uma quebra da cartilagem com ausência da quantidade normal de cartilagem, o osso se atritam, causando inflamação e rigidez. Essa inflamação pode se decorrer de... Então, as artrites vêm de doenças autoimunes, ponto, são as causas delas. Doenças autoimunes vão gerando sucessivas inflamações em determinadas articulações. Então, tem uma doença autoimune, por exemplo, que é a espondilite anquilosante, que ela vai gerar muita artrite inicial na coluna. Uma região bem característica da doença. Ela pode também acontecer em outros locais. A artrite reumatoide, que é tão conhecida, afeta muito as mãos e dedos e pés, as partes distais do corpo. E com evoluir, ela também vai chegando a articulações maiores, né? Então, essas doenças reumáticas vão gerando inflamações recorrentes, né, que a gente chama de autoimunes, quer dizer que o próprio sistema imunológico do paciente entende que aquela estrutura articular é um agente agressor, então vai ficar tentando combater. Muitas vezes o agente agressor é uma proteína, dependendo da doença reumática, ou ácido úrico, dependendo de outra doença reumática, né? Então, essas sucessivas inflamações vão desgastando essa articulação. E muitas vezes o paciente tem inflamações recorrentes e pesadas e fortes. Né? São pacientes que vão ser dependentes de tratamento, medicações, corticoides. Não tem cura essas doenças reumáticas. Consegue sim, dependendo do caso, ter uma estabilização ou deixar que essas crises aconteçam num espaço muito grande. Né? Às vezes o paciente tem uma crise de inflamação da artrite nos dedos, no joelho, onde for, e muitas vezes ele pode ficar 6 meses sem em tratamento, 1 ano sem essas inflamações, mas tem também o que sofre semanalmente. Todo mês, vem igual, né? Ciclo menstrual, igual lua, todo mês tem aquela mesma coisa. Né? E inflama, e vem atacando, e incha, e dói bastante. Então essas inflamações, a pessoa que tem artrite já tem. Ontem mesmo eu conversei com uma paciente aqui no WhatsApp, né, numa consulta, uma teleconsulta, digamos assim, com 12 anos de artrite. Então tem muito essa característica de já ter alguns anos. Então 12 anos. Se há uma paciente que tem aquela característica da artrite está bem evidente, inflamando frequentemente, é muito tempo tendo inflamações. E essas inflamações vão acabar gerando lesões e quebra dessa cartilagem, certo? E com a quebra da cartilagem, o osso que a gente viu lá naquela imagem inicial, a artrite já tem a quebra da cartilagem, o contorno irregular mais leve. Com o passar dos anos, vai gerar uma artrose, né? Então, a artrite começa com a inflamação, desgastar essas sucessivas inflamações, as estruturas intraarticulares, a cartilagem articular, e com o tempo, aquela cartilagem vai só piorando, né? O desgaste vai aumentando, chegando a fragmentá-la, e isso já vai caracterizando uma artrose. Então, boa parte dos pacientes com artrite vão, quando as artrites são mais eminentes, assim, mais moderada, grave, vai evoluir para artrose também. Ele vai ficar com as duas, com artrite e com artrose, certo? Com o passar dos anos. A inflamação, além de acontecer por doenças autoimunes, também pode acontecer por infecções. Né? Tem artrite viral, artrite bacteriana, né? Tem vários tipos de artrite. A gente tem alguns exemplos aqui. Ó. Espondilite anquilosante, é aquela artrite que eu falei, que é uma inflamação que vai acontecendo principalmente muito comum na coluna. Né? A coluna vai anquilosando, inclusive espondilo é vértebra, tá? E ite, inflamação. Então, inflamação da vértebra com anquilose. Anquilose é enrijecimento. A coluna vai ficando rígida por conta dessas inflamações, desgastes, diminuição de espaço, um monte de situações, né? Inclusive, aproveitando o gancho, a artrose, quando dá na coluna, a gente chama de espondiloartrose, porque espôndilo é vértebra, tá? Tem também artrites
gonocócicas, que são artrites que têm como causa a doença sexualmente transmissível, que é a gonorreia. A bactéria da gonorreia entra na articulação e gera inflamações e vira uma artrite. A gota também é bem comum, que é devido ao ácido úrico. A artrite reumatoide juvenil acontece não só em idosos e adultos, a criança também, ou no início da adolescência, na fase aguda, tem essa artrite reumatoide do mesmo jeito. Artrites bacterianas, psoriáticas em pacientes com psoríase, literalmente, né? A síndrome de Reiter, que também tem uma artrite reativa a alguns agentes do próprio corpo, ficam insuscetíveis a inflamações. A própria reumatoide, a esclerodermia, que é um tipo de artrite também, que a esclerodermia é um enrijecimento da pele, a pele vai ficando grossa, também pode evoluir para uma artrite. Então, tem vários tipos. O lúpus, né, de artrites no corpo. E todas essas artrites, dependendo do tipo, vão gerar inflamações. E o que determina o quanto essa inflamação vai ser evidente ou forte é a gravidade com que essa doença chega em cada um, que é muito aleatório, sem um determinado controle, ninguém sabe como ela vai vir, né? Como eu disse, muitos têm uma fase de remissão muito grande. Remissão é quando ela fica silenciosa, né, dá uma sumida e depois volta. Tem gente que essa fase de remissão é muito pequena e fica sempre em inflamações, né? Então, quem convive com pacientes que têm, ou pessoas da família, uma coisa que tem doenças reumáticas, sabe como é sofrido, né? Como essas artrites, reumáticas ou não, na verdade, são patologias bem conflitantes, assim, bem desconfortáveis mesmo. Sinais e sintomas das artrites. O paciente vai apresentar, óbvio, dores nessa articulação, né? As artrites vão gerar muitas inflamações, então todas aquelas características inflamatórias vão estar presentes. Dor, calor, rubor, edema, né? Bem característico. O edema, que também vai ser edema sanguíneo, né? O edema mesmo, literalmente, podendo também ter o edema sinovial, lembra da sinovite? Porque inflama também a cápsula, e inflamando a cápsula, a membrana interna, né, que é a membrana sinovial, ela produz líquido em excesso, não é isso? Rigidez e limitação de movimento daquela articulação, ruborização, calor, né? Então vai ficar com dor, com calor. E, em alguns casos, deformidade das articulações. Em alguns casos, quer dizer, se for grave, as deformidades começam logo. Se for leve, as deformidades vão vir depois de muitos anos, podem aparecer, tá? E a gente vê, se vocês procurarem artrites, né, no Google Imagens e tudo, teremos dedos tortuosos, deformados, né? Os ossos estão deformando porque vai desgastando as cartilagens. É mais ou menos assim, ó. Imagine que aqui eu tenho uma falange, aí aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra. Então, ela tem uns dedinhos aqui. Aí vai a artrite vai desgastando, né? Vai desgastando a cartilagem, aí vai começar a desgastar o osso aqui, ó, nessa parte. Aí eu vou fazer agora assim, ó. Esse osso já assim, ó, desgastado nessa região, certo? O outro osso que está em cima dele, muitas vezes vem articular, já vai articular um pouquinho torto por causa daquele desgaste ali. E o outro em cima aqui. Então a gente já tem uma situação de um dedo ficar tortinho. E quando a gente olha, tanto o raio-x quanto na morfologia física, assim mesmo, no olho, a olho nu, a gente vê aquele osso torto. E é porque o contorno está mudando das articulações. Então muda a forma mesmo, né, por conta dos desgastes, certo? E pode gerar deformidades severas até, a ponto do paciente ter que fazer uma substituição da articulação e tudo, como a gente vai ver lá no tratamento. Né? Então, os sinais e sintomas são muito eminentes. Dores, quando se tem as crises, são fortíssimas. Né? Claro que pode ter casos mais leves, mais light, e os casos mesmo clássicos, né? Que é aquela dor na articulação muito intensa, né? Seja no punho, seja no joelho, seja no quadril. Não existe escolha. Cada tipo de artrite tem algumas preferências, como eu falei, né?
Então, os sinais e sintomas são bem aflorados nesses pacientes. Bom, sintomas estão aí. Aí, moçada, imagina uma artrite no joelho ou no tornozelo, a marcha vai estar alterada, né? O paciente com a crise de artrite no quadril direito, na articulação coxo-femoral, né? Lá no fêmur acetábulo, o líquido sinovial bombando, a articulação inchada, o acetábulo já tendo um contorno um pouco irregular, assim como o fêmur, né? A gente vai ver umas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o paciente sente dor ao andar, ao ficar em pé. Então, isso também é sinal e sintoma, né? Ele sente dor a ficar na posição ortostática, dependendo da gravidade. Ao caminhar e andar também, principalmente nas articulações que suportam peso, coluna, quadril, joelho, tornozelo, certo? Esses sintomas dando na mão, ele vai conseguir ficar em pé, vai conseguir andar, né? Não vai ter alteração na marcha, mas vai ter todos esses sintomas evidentes aí nas articulações de membro superior, certo? Como se faz o diagnóstico das artrites? Mais uma vez, anamnese, né? O paciente vai dizer daquela articulação que vem inchando e já teve algumas crises. Na primeira vez que se inflama, dificilmente vai se falar que é uma artrite, vai pensar em outras causas, vai tratar, até porque menos pode ser. Essas artrites específicas, reumática, psoriática, séptica, tem que ter um cuidado com o diagnóstico. Algumas são bem clássicas, né? Viu a presença da bactéria, já fala qual que é. Agora, as reumáticas, por exemplo, o paciente tem que estar com sintomas em alguns testes positivos por pelo menos 3 meses. Então, são diagnósticos demorados das artrites. Tá? Algumas delas com diagnóstico bem demorado. E na inspeção, na palpação, vai se ver se vai ver a inflamação ali normalmente. Né? O edema, o calor, a dor, a palpação, o rubor no local, a limitação do movimento, e com isso o desuso, a fraqueza muscular, o espasmo muscular, tudo isso a gente consegue perceber muito bem, né? numa anamnese. Mas, e aí? É artrite, é artrose, é sinovite, ou o sujeito está com uma ruptura, uma fratura, que também vai gerar edema, vai gerar, então ainda tem essas dúvidas, né? O raio-x vai começar a nos dizer, porque o raio-x, lembram dos contornos? O raio-x já vai mostrar se os contornos já estão começando a ficar irregulares. Aí você já tem um desgastezinho da cartilagem aqui, dona Antônia. Né? Então eles já viram para o paciente e fala que já está começando a ter essa dificuldade não, já está começando a ter esse contorno irregular, né? Matheus, o fisioterapeuta pode pedir hemograma, raio-x, ressonância, todos esses exames, tá? Respondendo em sua pergunta. Então, o raio-x a gente já vê a diminuição do espaço articular. Aí a gente já começa a definir se tiver leve, você já está tendo aqui uma inflamação bacana, um desgaste da cartilagem, ou o início de uma artrose, ou uma artrite, né? Um hemograma vai acusar boa parte para saber se ele tem um contingente inflamatório, e todas as artrites se diagnosticam por vários tipos esqueci o nome da palavra, de estruturas que dão no hemograma, né? Leucócitos, eosinófilos, plaquetas, bastonetes, tudo aquilo se analisa para poder ter ajudar no diagnóstico. E alguns exames específicos, como por exemplo na artrite reumatoide, se pede um fator reumatoide, que se ele der positivo, já acende um sinal vermelho. Mesmo se der positivo da primeira vez, não se diagnostica já como artrite reumatoide. Tem muitos que o teste dá positivo e não é reumatoide. Tem que esperar. Fez a segunda vez, já fez durante 3 meses, sempre dá positivo e os sintomas continuam, aí já começa a pensar na artrite reumatoide. Então, são diagnósticos mais difíceis. Fazendo um paralelo, diferente da artrose. Que a artrose, o diagnóstico é rapidinho, fácil, né? Pode-se pedir também a biópsia do líquido sinovial para poder ver, né, e chegar a uma conclusão do diagnóstico da artrite, né? Então, é um diagnósticozinho mais complexo, né? É um dos diagnósticos que a gente precisa de calma, de tempo e tem que ir tratando enquanto isso, né?
Nas artrites, como um objetivo geral aí de tratamento, a gente tem que reduzir a dor, claro, melhorar a função e evitar danos articulares posteriores. Como que a gente reduz, né, esses danos articulares posteriores? É melhorando o espaço articular. Esses danos articulares, além das inflamações, e diminuindo a inflamação, né? Você diminui a inflamação, deixa a cartilagem com menos agressão, aumenta o espaço articular, você está diminuindo o atrito, diminui os desgastes, e a gente tem que usar de recursos anti-inflamatórios. Lembram que eu falei que nas artrites, né, principalmente tratando de reumáticas, a gente não usa o gelo, a gente vai usar o calor, se quiser usar esse recurso como terapia, né? A gente aliviando a dor do paciente, ajudando no combate inflamatório e tudo, devolvendo espaço, dando uma condição e função muscular favorável. Tem que mudar estilo de vida. Esse paciente acaba, quando tem artrite, ele pesquisa, ele tem artrites que ele não pode comer algum tipo de alimento, não pode comer tomate, não pode comer carne de porco, não pode comer feijão, que isso aumenta as inflamações. Então, até a parte nutricional está envolvida em algumas determinadas artrites. Atividade aeróbica de baixo impacto, aí por isso que se usa muito a piscina, né? Os médicos indicam hidroginástica, e nós sabemos que a gente pode fazer a hidroterapia específica para aquela pessoa, com movimentos corretos, movimentos específicos para aquela articulação, né? E a hidroginástica é super benéfica, vale muito a pena. Ela tem a característica de ser mais grupal, né? O professor fora da piscina e todos lá embaixo fazendo movimento. É excelente esse movimento, né? Mas nós, fisioterapeutas, na nossa especialidade aquática, a gente é muito mais específico, só o fisioterapeuta e o paciente, no caso, né? Então, a piscina, a hidroterapia, é um recurso maravilhoso para tratar artrites e artroses. E lá dentro, mexe-se na musculatura, né? Faz relaxamento muscular, alivia dor, consegue se fortalecer a musculatura sem impacto, que o impacto não é bom para um negócio que já está desgastando, né? Exercícios com grandes amplitudes de movimento para poder manter o alongamento, né, e favorecer a condição muscular, a elasticidade muscular. E aí a hidroterapia, como eu disse para vocês, no caso cirúrgico, a artrite tem duas opções, uma menos radical e uma mais radical, né? Se o conservador não estiver tendo sucesso, ou seja, fisioterapia, medicamentos, tudo que ele está fazendo, primeiro pode-se pensar numa artroscopia, para ir lá e dar uma limpada. Às vezes tem fragmentos articulares da cartilagem que estão atrapalhando e tudo, né? Enfim, pode ser uma possibilidade. Ou também, em alguns casos, em muitos casos, eu trabalhei com uma associação de pacientes reumáticos, né, em Uberlândia, Minas Gerais, e eu ficava impressionado com a quantidade de artroplastia, né? A artroplastia é a substituição, né, daquela articulação. Coloca-se uma prótese metálica, pode ser total, parcial, né? Então, o paciente com artrite no quadril ou no joelho já passou por artroplastia. Chegou num ponto que aquela articulação de artrite, muitas inflamações, muito desgaste, já também juntou com artrose, né? E aí esse paciente chegou naquela condição de a única solução para ele ter função, qualidade de vida e tudo, era substituir, né? Então, a artroplastia é bem eminente aí nesses pacientes, que é a substituição, que vai acontecer mesmo no joelho, quadril, certo? E mais, muito dificilmente, aí, ombro, outras articulações, tá? Orientações que esses pacientes precisam: dormir bem. Na hora que a gente está dormindo, que a gente repõe toda a nossa carga hormonal, mineral, enfim, é hora que o organismo vai repor hidratação, principalmente, quando as artrites afetam coluna, principalmente, né, nas espôndilos artrites, e são muitas que afetam coluna, aí sim, moçada, o sono é crucial, né? Aliás, já era para ser desde a fase adolescente e adulto jovem, né? Durante o nosso sono REM, que é aquele sono profundo,
a gente repõe líquido, a gente repõe hormônios, a gente faz a nossa manutenção na hora que o cérebro desliga para o externo e vai cuidar dele. Então, o sono é muito importante. Evitar ficar em uma única posição durante muito tempo. Evitar esforços adicionais sobre aquela articulação inflamada, evitando impacto. Facilitação do ambiente de trabalho doméstico, aquelas adaptações que a gente tanto está fazendo agora, né, em home office, mas deve ser feito também no habitual, no paciente com artrite, no seu ambiente de trabalho, naquele tipo de peso que ele pega, que fica em casa também, em todas as dificuldades do lar, e pesos e descargas e sobrecargas que tem nas funções domésticas. Então, tem que ter uma adaptação nisso. Tem que fazer uma atividade física prazerosa, sem impacto. Muitas vezes o paciente chega a nós, e nós, fisioterapeutas ou os médicos, vamos e falamos assim: ah, você tem que caminhar no parque. Ou então vai fazer hidroginástica. E aquela senhora, aquele senhor, odeia água, igual o gato, detesta. Meu Deus, mas eu não entro na água nem a pau, mas o médico mandou eu fazer. Meu fisioterapeuta falou que eu tenho que fazer, então eu vou como um remédio. Tudo bem. Ele vai lá fazer a ginástica. Agora, você perguntou para ele o que ele prefere? Né? Tudo bem que tem que ser sem impacto, mas ele pode fazer muita coisa sem impacto, não é só dentro da água. Né? De repente, uma caminhada leve não vai ter tanto impacto, com um tênis bacana, no local adequado, certo? Dependendo da bicicleta, uma bicicleta invertida, um jeito que faz sem carga também, não tem impacto ali. É uma cadeia cinética meio que aberta, a perna está livre, né? Então, muitas vezes ele vai gostar muito mais de caminhar do que ir para a água. Ou você manda caminhar, ele detesta, a água ele adora. Ou ele faz uma atividade em casa, um exercício, ele é daquele que gosta de pôr o colchonete, ficar olhando para a televisão, no YouTube e assistir uns exercícios. Ponto. Então, a gente tem que orientar uma atividade mais prazerosa. Vai ter muito mais receptividade do próprio corpo dele se ele gostar de fazer aquela atividade. Não é isso? Ter uma dieta com vitamina E, com ômega 3. Hoje se fala muito nos condrócitos, né, que é cartilagem. Então, condroitina, glucosamina, que se administra nesses pacientes que têm já erosões da cartilagem, tá? São orientações. E, óbvio, o peso também influencia bastante. Quanto menos sobrecarga na articulação, melhor. Beleza? E agora vamos falar das artroses. Vamos continuar dentro de um mesmo assunto, bem parecido, com as suas características. A artrose, moçada, bem parecido, né, com a artrite, e aqui a gente está vendo uma tíbia desgastada, a cartilagem do fêmur já bem desgastada, estão vendo? Nessa região aqui, tá? Aqui eu tenho um espaço, estão vendo? Já vamos começar a prestar atenção. Tem um pequeno espaço articular aqui, pouco, mas tem, né? E aqui também, e aqui eu não tenho. Aqui também, tá vendo que o espaço praticamente já era? Certo? Então, as artroses podem acontecer em locais diferentes. Aí, a artrose, moçada, quando a gente define ela, que é um desgaste da articulação, ela é muito mais mecânica. Ou seja, muito mais por fatores mecânicos causando. Jogou muito peso, mexeu muito a articulação, bateu, atritou, vai desgastar, entendeu? Diferente da artrite, que tem todos os componentes inflamatórios, doenças autoimunes e sanguíneos e tudo, a artrose é diferente, ela é mais simples nesse quesito. A artrose vai desgastando aquela articulação. Ou, como eu disse, né, osteoartrose. Definição. É um processo de destruição da cartilagem. Doença mais comum após a quarta década de vida, estimando-se que ocorre até 90%, olha isso, 90% da população adulta. 90% a gente pode resumir em praticamente todo mundo vai ter artrose. Ela é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Claro, né? A artrite também, como muitas outras. Estudos realizados em fósseis de dinossauro demonstraram que essa alteração articular já encontrava-se presente até na pré-história, período mesozoico, sei lá, cenozoico, terciário, primário, desde a época dos dinossauros, antes de ter o ser humano na Terra. Né? Os fósseis mostram isso, os fêmurs, daquele tamanho maior que um carro, tamanho de um carro, com desgaste. Né? Então, o desgaste da articulação é inevitável
a partir do ponto que se começa a usar, como tudo na vida, né? Comprou o celular, começou a usar, ele vai desgastar. Assim é com o carro, assim é com tudo, assim é com o nosso corpo. Então, por isso que a osteoartrose é uma condição que todos vão enfrentar. Uns mais cedo, claro, depende do que tiver junto para favorecer o aumento e a gravidade, outros tardiamente. Agora, toda pessoa idosa, se você tirar raio-x, vai ter articulações já com muito desgaste, certo? E pode ou não já estar com sintomas. Então, o desgaste é eminente. Então, essa é a grande diferença da artrose, entendeu? Quando se fala de artrose, fala de desgaste. Pode acontecer com 20 anos de idade. A gente sabe que pode. Né? Já iniciando aí, dependendo da pessoa, do estilo de vida e tudo. Mas, normalmente, se dá depois dos 40 anos e tudo. Isso é uma tendência. Perfeito? Ela é dividida em dois grandes grupos, a primária e a secundária, certo? A primária é aquela que não tem nenhum fator associado, é só o desgaste mesmo em si, do uso excessivo daquela articulação ao longo de de muitos anos, né? Daquela pessoa, de 20, 30, 40 anos usando. E a secundária é quando tem fatores associados também, né? Tem fatores que a gente vai listar aqui, que estão juntos, de idade, de sexo, de algumas doenças que vão contribuir, né? Então, quando se tem essas... Aliás, a idade não, porque a idade está na primária também, né? Mas algumas doenças associadas que contribuem para o aceleramento, né? Para a aceleração dessa doença, aí entra como osteoporose secundária, tá? O que esse paciente vai ter com osteoporose? Também vai ter dor. Ó, você tem rigidez matinal, é uma característica. Em algumas artrites também, tá? Essa rigidez matinal se dá durante pouco tempo. Logo quando acorda, tá dura aquela articulação rígida, porque ficou parada, sem mexer durante a noite. Quando acorda se tem essa dificuldade que vai durar no máximo aí a primeira hora do dia, depois passa, tá? Então é uma característica que o paciente fala também. Então, nossa, eu acordo com minhas mãos doendo, meus dedos doem, doutor. Então, isso é uma característica. Depois vai passando. Tá? Na artrite, por mais que tenha essa matinal também, quando o paciente está em crise, vai doer o dia inteiro. Né? Na artrite reumatoide, costuma ter um pouco dessa rigidez matinal e costuma ter, né, essa rigidez também, fica por mais tempo. O paciente vai apresentar limitação de movimento, instabilidade nessa articulação, por conta do própria dor vai limitar, muitas vezes a própria destruição da cartilagem já vai limitar, instabilidade se dá muito por conta das fraquezas musculares, né, os desarranjos musculares, vai tornando instável aquela articulação, vai perdendo um encaixe perfeito entre os dois ossos por causa das deformidades que se dão, os contornos vão alterando, não é isso? Então aí a gente tem uma instabilidade articular que favorece mais desgaste, tá? Manifestações de grupos articulares específicos na osteoartrose vai pegar tais articulações, não é um negócio muito generalizado, beleza? Assim como na artrite também, o paciente pode vir a ter artrose em várias articulações? Pode. Normalmente se inicia em uma ou outra, normalmente são nos membros inferiores, a artrose, que é a que sofre impacto, joelho, quadril, né? Uma artrose de punho vai acontecer? Vai também, mas com incidência menor, em pacientes que ao longo da sua vida teve grandes cargas e sobrecargas na articulação radiocárpica, na articulação do polegar, dos dedos, então também vai desgastar, né? Se tem um aumento do volume articular, ou seja, edema, e também o volume ósseo, nós vamos falar disso, que é a esclerose óssea, né? Esclerose subcondral, aumenta o volume. Crepitação, creque para tudo que é lado. Fraqueza da musculatura, e essa fraqueza da musculatura vai favorecer desarranjos, vai favorecer algumas alterações posturais, tá? Sinais inflamatórios, tem inflamação,
Outra diferença da artrose também, a artrose dói, ela incomoda bastante, não tenho dúvida disso, mas pela história, ela não tem a dor que tem a artrite. A artrite, numa inflamação, numa crise, de 0 a 10, pode chegar a ter uma dor 11. 11, tá? A característica da dor aguda, né? Uma dor mais intensa. A artrose tem a característica de ter uma dor mais moderada, vai ser 6, 5. Tem os seus picos, claro, né? Mas no normal é aquela que normalmente é aquela frase clássica que a gente escuta, a gente pergunta, dói seu joelho? Ele fala, dói, ixi, mas eu já acostumei com essa dor, doutor. A dor aí tá aí e ela fica aí. Então é aquela dor que, apesar de não ser 10, ela é 6, ela é 5, mas ela é constante. Incomoda muito essa dor, né? E também tem muitas deformidades ósseas, por si só, como também deformidades em varo, em valgo. Se o paciente é valgo, ele vai ter mais chance de ter artrose. Se ele é varo, mais ainda. O varo tem uma relação muito forte na artrose. O valgo também, o varo tem um pouco mais, tá? E se ele é varo-valgo, ele vai ter essas alterações. A hipotrofia muscular e fraqueza de determinados grupos musculares favorecem também o aumento dessas deformidades, né? Tem algumas deformidades congênitas. O paciente nasceu, normalmente quando crianças nascem com luxação de quadril, dependendo do nível da luxação, esse paciente tem grandes chances de, quando chegar na fase adulta, ter artroses, que a luxação de quadril acontece muito também por má formação do acetábulo da cabeça do fêmur. Tem uma patologia que é uma necrose da cabeça do fêmur, que é chamada de Calver-Leg-Peters. Calver-Leg-Peters acontece na criança e tem uma vascularização diminuída da cabeça do fêmur, se tem uma necrose, muda toda a estrutura. Esse paciente também é um grande público-alvo de ter artrose, então as deformidades ajudam muito. Essas deformidades, quando presentes, aí já entra naquela artrose secundária que a gente falou, entendeu? Ele tem artrose porque quando criança teve o Leg-Peters, teve luxação, teve alguma alteração, então tem algo associado para justificar a artrose. Quando não tem nada, numa doença associada, se inclui na primária, certo? Então, olha só. Aqui eu tenho o caso da coluna, que a artrose na coluna é muito comum. E também inevitável. Descarga de peso a vida inteira, movimentos, né? Coluna sofre bastante. Aqui a gente tem a coluna normal e ali uma coluna com artrose. O que a gente vai sempre reparar numa artrose, moçada? Diminuição do espaço, ó, a diferença. Aqui no caso, o espaço intervertebral, certo? A gente vai sempre ver a formação de osteófito, agora em português, ó, tá vendo? Bonitinho. Da forma como tem que ser, que é esse bico de papagaio clássico. Tá vendo que um osteófito acaba juntando às vezes com o outro? O osteófito desta vértebra inferior dela pode juntar, aqui não juntou ainda não, com o osteófito da vértebra de baixo, mas aqui juntou, aqui juntou. Quando junta um osteófito no outro, isso acontece também numa artrite, chamada na espondilite anquilosante, chama-se sindesmócito. É uma ponte de osteófito, gruda um no outro e começa a tampar e vira uma coisa só, assim. Ó. Pronto. Isso aumenta muito a rigidez da articulação, né? Que se dá na espondilite anquilosante, que é uma anquilose, uma rigidez. Então, o osteófito de baixo junta com o de cima, funde e vira uma coisa só. De osso mesmo, calcificado e rígido. Tá? É uma condição. Então, a gente vê diminuição do espaço e a gente vê a presença de osteófitos e os contornos irregulares, ó. Tudo mastigadinho, né? Como eu gosto de falar, tá vendo? Tudo irregular, os contornos. Ponto. Então, aqui a gente tem uma característica de uma artrose. Fatores que influenciam na artrose. Idade, tá? Quanto mais avançada, mais chance, porque se desgastou mais aquela articulação. Ponto. Negócio matemático.
Em relação ao sexo, tem algumas alterações em locais, né? O homem tem característica, tem uma incidência maior de artrose no quadril. Já a mulher tem uma incidência maior em punho e joelho. A coluna está aí distribuída para os dois, então é só uma questão de incidência aí, né? Fatores genéticos, a gente sabe que pode influenciar aí até 20% nas artroses. Fatores hormonais vão influenciar também, favorecer uma maior propensão à artrose, aí já entra como secundária. Fatores metabólicos, como diabetes, por exemplo, né? Alterações de tireoide. Fatores nutricionais, déficit de algumas vitaminas, déficit de vitamina D, déficit, enfim, vão também ajudar na fragilidade. Vitamina E, que tem a ver com a cartilagem, né? Colágeno, e os fatores nutricionais favorecem isso. Tem também fatores mecânicos, como peso corporal. Muito peso, mais desgaste naquela articulação, principalmente nas que nos sustentam, né? Na mão, o peso vai influenciar muito pouco. Lesões e deformidades adquiridas. Por exemplo, o paciente teve uma lesão de menisco. Aí teve que fazer uma cirurgia e retirar o menisco. Ponto. Aonde tirou o menisco, acabou aquele amortecedor que tem entre a tíbia e o fêmur, não é isso? Ali vai ter um desgaste muito maior ao longo da vida. E deformidades adquiridas, ou então, aliás, antes disso, lesões no joelho mesmo é muito comum na lesão de cruzado. O paciente tem a lesão de cruzado e não chega a fazer cirurgia, está tratando de conservador, beleza? Mas fica um pouco de falseio naquela articulação. Esse falseio, no andar, no caminhar, favorece mais atrito. Então, uma instabilidade articular favorece mais desgaste, favorece mais artrose. Deformidades adquiridas, como eu falei para vocês, da luxação de quadril, a calf leg patterns, que é a necrose da cabeça do fêmur, né? Alguns tumores podem favorecer também, tumores ósseos e tudo. Fatores ocupacionais, ou seja, no trabalho, que faz muito aquele mesmo movimento, né? Nem que seja com muita carga, mas muita repetição, não é isso? Vai estressando e atritando aquela articulação. Como eu disse, por exemplo, no punho, a artrose no punho se justifica muito aqui pelas práticas ocupacionais e esportivas. Dificilmente vai ser no punho, você não vai ter artrose por peso, por deformidades adquiridas, só se for um tumor, alguma coisa assim, mas muito pelas questões ocupacionais e o overuse dessa articulação. Práticas esportivas, moçada, futebol, maioria dos atletas, vôlei, basquete, quando chega na idade avançada, já tem artrose, até de forma precoce. Por quê? É muito impacto. Salto, né? Ginástica, é muito impacto. E 8 horas por dia em grande impacto, além de ter muito tempo de uso, não é com aquela carga leve, não, é com carga grande, né? Então, é totalmente favorável ao desgaste da articulação. Um uso excessivo. E o esporte usa excessivamente, determinadas profissões usam excessivamente. Então, entender um pouco da diferença, a artrose ou osteoartrose, ela é mais fácil de entender. O tá usando vai desgastar. E aí tem fatores que influenciam e ajudam, né? Diferente da artrite, que tem toda aquela parte inflamatória, todos aqueles contingentes e muita coisa ali que tem que olhar, diagnosticar, que tipo de artrite, tem sinovite, não. Então, é um pouco disso a diferença dos dois. Só que os dois andam muito juntos. Todo mundo que tem artrite e vai desgastando a cartilagem, com os anos vai virar artrose, porque vai desgastar muito. Agora, nem todo mundo que tem artrose vai ter artrite, ou nem teve, nunca vai ter, só teve o desgaste. Entendeu? A artrite também leva ao desgaste. Então, mais ou menos o paralelo das duas a gente tem que visualizar dessa forma. A osteoartrose tem estágios, certo? Esses estágios são super importantes. Esses estágios têm a ver com a cartilagem, tá bom? O que analisa o estágio é a cartilagem. A gente faz ressonância magnética e analisa a situação da cartilagem. No estágio 1, que ainda é considerado normal,
é presente na ressonância, bem pequenininho, microfraturas, que às vezes passam até despercebidos. Então, a cartilagem está começando a ter microfraturas, que isso vai ter em todo mundo. Se fizer em mim, fizer em um monte de vocês aí, já vai ter essas microfraturas em algo determinada. No meu joelho, certeza que tem. Certo? O estágio 2 já tem fissuras na cartilagem. A cartilagem é senescente. Senescente vem de senil, vem de envelhecimento. A cartilagem já está desgastada, né? O senescente é isso, já desgastada. Então já tem fissuras, não é só microtrauma, já são fissuras, rachaduras na cartilagem. E isso já se vê no exame. Então, pô, já está bem visível essas rachaduras. Né? Então, aqui eu tenho uma cartilagem, uma superfície articular, os microtraumas e assim, algumas coisinhas que iam aparecer assim, pouco visível às vezes, que o microtrauma. As fissuras não, são algumas rachaduras assim, ó. Fissuras. Ponto. Na cartilagem. E o estágio 3 é a erosão. A erosão a gente já vai ter os pedaços de cartilagem soltos, ó. Outro pedaço aqui, outro pedaço até fora. Lembra naquela foto que a gente viu lá no começo, aquele desenho, aquele monte de pedacinho espalhado? Então, isso é a erosão da cartilagem. Grau 3. E em falar de cartilagem, tem uma característica muito interessante. Por que a artrose dói? A cartilagem, né, que é a cartilagem que cobre os ossos, é chamada de cartilagem hialina. Aquela cartilagem esbranquiçada, certo? Que a gente vê até no osso da galinha, cobrindo a coxa, né? Um exemplo bem interessante para a gente analisar. E uns gostam, outros não gostam, uns jogam fora, uns comem aquilo que é uma beleza, então aquilo é a cartilagem. A função da cartilagem é diminuir atrito, favorecer um melhor deslizamento entre as duas superfícies, né? E quando a cartilagem começa a desgastar, por exemplo, no microtrauma e tudo, a cartilagem ela não tem inervação. A cartilagem ela não tem irrigação. Ela é avascular e aneural. Então, a cartilagem não dói. Ela não dói. A cartilagem não se regenera. Tá? Espontaneamente? Absolutamente não. Hoje em dia tem medicamentos, tem algumas coisas aí de condroitina e tudo, alguns medicamentos que já estão sugerindo algum auxílio nisso. Tá? Mas ela não se regenera. Ponto. Aí, moçada, logo abaixo da cartilagem já vem o osso, não é isso? Tem a cartilagem aqui, uma camada da cartilagem. Aqui é a cartilagem desse jeito. Aí logo aqui abaixo vem o osso. Esse aqui é o osso. A cartilagem está cobrindo. Então aqui tem a cartilagem e o osso. A cartilagem começa a desgastar. Ó, agora eu vou desenhar uma cartilagem desgastada. Deixa eu pegar minha borracha e apagar essa parte aqui de cima. Pronto. Agora essa cartilagem está assim, ó, fininha aqui. Aqui está normal. Aquela já está toda quebrada também, ó, já até sumiu. Aqui ela está normal de novo, tá vendo? Pronto, aqui ela está bem acabada. Quando ela já está bem acabada, quando vem um impacto, esse impacto já chega direto no osso. Se o impacto chegar na cartilagem, a cartilagem vai absorver, vai distribuir, o osso não sente. Aqui no osso tem muita terminação nervosa. Aqui dói. Ou seja, quando o paciente está tendo movimentos, esforços, impactos e que já está gerando dor, é porque já está atravessando a cartilagem não está segurando mais aquele impacto ou aquela força e já está chegando no osso. Ou seja, quando começa a doer, a cartilagem já está bem desgastada. E esse osso que fica embaixo da cartilagem, a cartilagem a gente chama de condro, não é isso? Condro é cartilagem, condrócito é células de cartilagem. O osso que fica abaixo da cartilagem é o osso que fica por baixo, subcondral, por baixo da cartilagem, osso subcondral. A gente escuta muito esse termo, osso subcondral. O que é isso? É o osso que fica abaixo da cartilagem. E esse osso, quando desgasta, e essa cartilagem, quando desgasta, né, fica totalmente desgastada,
a força chega direto no osso subcondral. O osso subcondral dói. Então, a osteoartrose tem essa característica. Quando começa a doer, já está bem desgastado. Ela é silenciosa nesse ponto. Né? A gente não... será que minha cartilagem está começando a desgastar? Deixa eu ver. Não dá para a gente saber. Só se fizer uma ressonância preventiva. Deixa eu ver como é que tá. Não estou sentindo dor, mas eu quero fazer. Aí se começou a desgastar, opa, eu já vou cuidar. Só que, vamos lá, não se faz isso, né? Então, começou a doer que a gente vai procurar tratamento, e quando começou a doer porque a cartilagem já desgastou, não está mais fazendo a função dela, aquele impacto está chegando no osso subcondral. O osso subcondral dói. Ficou claro isso? Por isso que ela não vai ter cura, porque essa cartilagem não se regenera. Não tem sangue chegando. Como é que regenera? Beleza? O tratamento da osteoartrose. O objetivo é aliviar a dor e ganhar função. Melhorar a função. Pronto. Tá aí. Isso pode ser feito de forma conservadora, com uso de medicamentos, repouso, atividades e muita fisioterapia. Tá? Que a gente vai tentar amenizar as perdas, a dor, limitação de movimento, edema, fraqueza muscular. Tem muita coisa. Você viu lá o slide de sinais e sintomas? Deu um monte de tópico. Todos aqueles tópicos ali, a fisioterapia vai ter que trabalhar. Tá? Inclusive, tem a possibilidade também de tratamento cirúrgico, quando esse conservador aqui não está conseguindo gerar, está perdendo, né, para a doença. A doença está evoluindo. Aí quando se tem, olha aqui um osso exposto, moçada, o branquinho é a cartilagem, estão vendo? Todo esse branquinho aqui é a cartilagem, a alina. Aí eu tenho aqui já a erosão, ó. Fissura seria isso, ó. Tá vendo esse tracinho aqui, ó? Isso é uma fissura, aquele grau 2. Microfraturas a gente nem estaria vendo aqui nessa imagem, só na ressonância, ou muito pouquinho. Aqui fissura, então aqui já tem grau 2. Isso aqui é erosão, a cartilagem já foi. Está lá no osso, ó. Um osso mais avermelhado é o osso subcondral, aí logo abaixo da cartilagem. Aqui dói pra caramba quando tem contato, né? Osteófitos, ó, pontinha, bico de papagaio, contorno irregular, tá? Aqui também, ó, deram uma mordida aqui no côndilo medial do fêmur. Pronto, é a cartilagem lesada. Chegou nesse ponto, vai evoluindo, a cartilagem vai se acabando e também a osteoartrose é a principal causa da artroplastia. Quando a gente falou da artroplastia, a causa, a indicação era a osteoartrose. Agora se casa. Fala o inverso. Tá? Então aqui a gente tem o maior índice de artroplastia vem da artrose avançada, com dor intensa, com limitação de movimento, com perda de função e que diminui, como a gente fala, afeta muito a qualidade de vida, as coisas simples do paciente, levantar da cama, fazer xixi, sentar no vaso, essas coisas começam a ficar quase que impossíveis. Então, pô, não dá para ficar com aquele joelho mais, não dá para ficar com aquele quadril mais. Então, vamos colocar a prótese, certo? É o último caso. A fisioterapia vai ter bastante coisa para fazer. A fisioterapia, os recursos analgésicos, que são menos importantes, diga-se de passagem, né? A gente pode aliviar a dor durante a sessão, pode pôr um TENS, pode pôr o calor, funciona muito bem, porque ele melhora a condição muscular, relaxa, leva sangue para o local e ele é super bem quisto, né? A gente tem aí as crenças populares, né, que pacientes reumáticos, pacientes com artroses, freta ônibus vai para Caldas Novas tratar, a água é terapêutica, porque a água quente, vai para esses hotéis termais que tem lama quente, o calor ajuda, fato. Ele cura? Não, não cura, mas ele ajuda. Então a gente pode usar o calor como para diminuir o espasmo da musculatura. Uma vez que a articulação lembra que eu falei que às vezes ela está irregular, ela está instável, então a musculatura acaba ficando fraca e ao mesmo tempo em espasmo para tentar proteger. Então há muitas
uma boa porcentagem da dor vem por conta da musculatura também. Então, relaxando a musculatura, a gente dá uma soltada na articulação, no bom sentido. Isso também é bom. Ao mesmo tempo que relaxa, a gente tem que deixar essa musculatura forte, ela tem que estar forte, alongada, tá? E não tensa, espasmótica. E a musculatura forte mantém o espaço articular. A gente precisa pensar nisso. Com bons os músculos que mantêm, né, o espaço, o vão da articulação. Se eu tenho menos espaço, eu vou ter mais atrito. Não é isso? Então, no nosso tratamento fisioterapêutico, vai ter que aumentar esse espaço. Aí eu preciso saber qual músculo que atravessa a articulação, que se eu contrair ele, eu vou diminuir. Vão ter músculos que vão diminuir. Eu vou ter que pegar músculo que... Um exemplo aqui nessa imagem. Ó. Se eu pegar um músculo que vem até o joelho, até a tíbia, e contrair ele, puxar para cima, ele vai tender a jogar a tíbia para cima, vai aumentar o espaço. Perdão, diminuir o espaço, entendeu? Não é isso que eu quero. Eu tenho que pegar um músculo que está aqui no fêmur e jogar para cima e deixar a tíbia parada. Aí eu puxo só o fêmur. Ou o músculo que está só na tíbia e vai para baixo, joga a tíbia para baixo e deixa o fêmur parado. Então, olha a relação da anatomia, né? Da origem, inserção e ação, para eu poder fazer um negócio específico. A gente mexe em toda a musculatura, de fato, alonga, fortalece, todo mundo tem que ficar massa, bacana. Mas vão ter aqueles que são os protagonistas do tratamento, que ali eu vou ter que trabalhar com muita mais ênfase esses músculos, para poder manter o espaço, para poder ajudar nessa nutrição e permitir um menor atrito possível e tratar todas as outras coisas, né? Mandar o paciente emagrecer, mandar o paciente fazer outras atividades, orientar no trabalho, orientar na casa dele e pegar tudo que ele tem, se é secundária, se é primária, por que foi que aconteceu a artrose, o joelho está valgo, meu Deus, por que o joelho está valgo? Vamos avaliar, vamos ver se é muscular, se dá para a gente corrigir, não é a pisada, o pé está muito cavo e rodou internamente a tíbia e o joelho ficou valgo, vamos mexer lá no pé. Ou será que é o quadril, está desalinhado, gerando valgismo, com rotação externa do quadril? Hein? Olha o tanto de coisa, né, que a gente precisa avaliar para poder chegar no tratamento mais específico para aquela artrose, para aquela articulação. Eu estou falando só de membro inferior porque acaba que é a maior incidência, mas na coluna também é muito importante a gente aumentar esse espaço. A tração é um recurso muito bom. Antigamente deixava o paciente pendurado, já viram isso? Botavam um colete cervical aqui, uma corda puxava, o paciente ficava pendurado. Lá, 30 minutos pendurado. Que aí abria a coluna, tracionava. Né? Então a gente tem técnicas de tração, técnicas de pompagem. Né? O Pilates, através das molas, dos estiramentos, consegue fazer uma tração cervical legal, uma tração da lombar. Na bola a gente consegue fazer isso. Então, tem que aliviar um pouco. O paciente pode estar com artrose até moderada, né? Que a fisioterapia consegue até deixar boa parte sem sintoma, se fizer legal, e se ele seguir as orientações que precisa ser feito. Né? Mas é uma condição que vai ser para todos sempre, amém. Então, vamos fazer que fique da melhor forma possível, tá?